Vamos lá, pessoal. Ótimas notícias. Acho que agora deu certo, né? O único inconveniente desse programinha é que ele fica aqui com essa contagenzinha aparecendo. Mas melhor do que eu não consigo gravar nada, né? Eu sei que alguns de vocês conseguiriam acompanhar só pelo fórum, né? Mas eu sei que também que tem alunos que são muito audiovisuais. Então, por isso que eu estou gravando as videoaulas, tá? Como eu falei lá no primeiro vídeo, é uma novidade para vocês, é uma novidade imensa para mim, né? Traz um pouquinho de ansiedade, é completamente diferente de estar em sala de aula interagindo com vocês. Às vezes eu estou gravando um videozinho e aí eu fico pensando nas perguntas que vocês fariam, né? Na videoaula é literalmente um monólogo, né? Mas nós vamos ter o fórum para que vocês possam estar interagindo e tirando dúvidas. Por isso eu peço que vocês realmente participem, pessoal, dos fóruns para a gente estar tendo essa interação, porque vai ajudar muito na fixação do conteúdo, tá? Para a gente estar se adaptando até que essa epidemia nos deixe, né? Então vamos lá. Quanto às características anatomofisiológicas do recém-nascido. O que é isso, pessoal? São aquelas características que são normais do bebê, tá? Algumas coisas são um pouquinho diferentes, trazem um pouquinho de estranhamento, principalmente em relação aos pais, tá? Quando não tem experiência, o primeiro filho, não tem contato com crianças. Então, muitos deles trazem muitos questionamentos para nós de coisas simples, mas que nós temos que saber resolver, tá? A nossa apostilinha está seguindo uma lógica, então primeiro a gente vai ver essas características, depois a gente vai ver a anamnese, tá? do neonato, e depois a gente vai para o exame físico, porque lá no exame físico a gente vai estar, as notificações aparecendo, a gente vai estar com já o conhecimento dessas características para que eu não tenha que ficar parando, interrompendo, explicando e perdendo a linha de raciocínio, né? Mas vamos lá, chega de enrolação. Uma característica importante que nós temos que saber, pessoal, que o recém-nascido tem, é algo chamado perda de peso ponderal. O que é a perda de peso ponderal, pessoal? É uma perda de peso fisiológica normal que todo recém-nascido tem ao nascer. Tá? O peso do recém-nascido, no nascimento, ele é influenciado por vários fatores. Então, se a mãe for fumante, usuária de drogas, por exemplo, ela pode ter um bebê baixo peso. Se a mãe é diabética, né, tem uma alimentação ruim, com uma resistência insulínica, estava com sobrepeso, isso também pode interferir no peso do bebê para mais. Tá? Então, independente de ser PIG, AIG ou GIG, quando o bebê nasce, ele perde peso através da eliminação de líquidos, tá? Essa perda é entre 5% e 10%, mas ela pode ser acentuada se a gente tiver dificuldades com o manejo da amamentação. E um outro fator que também pode ser alterado por esse manejo é a recuperação. Idealmente, o bebê vai recuperar o peso do nascimento com até 15 dias após o parto. Então, o bebê nasce, por exemplo, com 3,4 kg. Aí ele recebe aula com 3 kg recebe alta com 3,2 kg. Quando ele tiver 15 dias de vida, ele já tem que ter pelo menos recuperado os 3,4 kg com os quais ele nasceu, tá? Mas se eu tenho um manejo inadequado da amamentação, não está sendo livre demanda, estou tendo uso de bicos artificiais, o bebê tem um freno no cu que não foi avaliado, eu posso ter uma perda acentuada, então de 15%, 20%, e posso ter uma demora na recuperação desse peso, tá, pessoal? E aí não cabe entrar com fórmula imediatamente. A gente precisa estar revendo esse manejo, ajustando a amamentação e só então entrando com a fórmula se a gente não conseguir resolver esse ganho de peso somente com o manejo, tá? Outro parâmetro que a gente tem que avaliar são os sinais vitais. Eu acho que eu não consigo tirar daqui, né? Na segunda aula eu descobri que eu consigo. Então, um outro parâmetro que a gente tem que avaliar, pessoal, são os sinais vitais do bebê. O pulso, o valor de referência dele é entre 120 e 160 batimentos por minuto. Mas a respiração, como eu falei na aula anterior, a gente tem uma alteração aí de acordo com o protocolo. Tá? E alguns protocolos vão trazer entre 30 e 50, outros vão trazer entre 40 e 60.
Na nossa aulinha sobre o exame físico, eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre como a gente vai avaliar o pulso e a respiração do bebê, tá? Porque tem algumas particularidades que às vezes tornam difícil uma avaliação adequada. Quantas alterações na pele? São bastantes que o bebê traz. A primeira deles é logo ao nascer, né? A pele do bebê ela tem um aspecto sedoso, como eu falei na aula passada, é uma pele fina, né, lisa, com coloração rosada ou avermelhada após o nascimento, né, uns minutos após nascer. O turgor, que é aquele testezinho que a gente faz a preguinha, sabe? Ele tem que ser adequado, mas ele pode estar reduzido em algumas situações, quando o bebê nasce com um bebê que teve restrição do crescimento intrauterino, por exemplo, ele pode nascer com turgor diminuído. E a pele do bebê é recoberta por vernix. O vernix caseoso é esse sebinho branquinho aqui, tá? Não é sujeira, tá, pessoal? Não tem que ser retirada. Então, muitos profissionais, assim que o bebê nasce, dão banho no bebê para tirar o vernix. Não tem necessidade, é uma prática que é inadequada, faz o bebê perder temperatura. E o vernix ele é absorvido pela pele do bebê para promover a hidratação dessa pele. Então, ele não deve de forma alguma ser retirado. O bebê nasceu, a gente vai secar esse bebê e vamos entregar ele para a mãe, vamos dar banho depois de 12 horas somente, esse é o mínimo, tá? Alguns países, como por exemplo países europeus, que são mais frios, mais frescos, o bebê passa dias sem tomar banho quando ele nasce. Então, a gente não tem essa pressa para dar banho no bebê, tá? Uma outra característica é o eritema tóxico. O eritema tóxico são várias manchinhas avermelhadas, elas podem ser pontilhadas ou podem ser maiores. A gente não tem a definição de uma etiologia exatamente do que causa o eritema, mas tem se associado muitos a reações alérgicas. Utilização de medicamentos, né, nas primeiras horas de vida e muitos produtos utilizados na pele também. Então, aquele sabonete com cheiro, né, aquele shampoo super cheiroso, aquela roupinha cheia de pelo, tecido sintético. Então, tudo isso pode estar causando eritema, que são essas manchinhas aqui. E a gente tem que estar avaliando, tá? Outra alteração que nós temos é o milium. O milium é a formação de vários pontinhos amarelinhos no bebê, geralmente está aqui nas narinas, né, e aqui do lado. Que são nada mais, nada menos do que a obstrução das glândulas sebáceas, como se fossem vários cravinhos. E aí, pessoal, pode parecer óbvio, a gente precisa reforçar que não é para espremer, tá? Tem pais que espremem, porque acha que é cravo. E é doloroso, é invasivo e não tem necessidade nenhuma, porque o milium desaparece sozinho, tá? Então, reforçar isso com os pais. Ó, é milho sebáceo, é só uma obstrução das glândulas, ele vai sumir sozinho, não pode espremer. O bebê também pode ter acne, tá, pessoal? Espinha mesmo, chama acne neonatal. E a mesma regra do milho é a da acne. Não deve, de forma alguma, espremer, ela vai sumir sozinha, tá? Uma alteração muito comum, pessoal, principalmente no nosso país, são as manchas mongólicas. As manchas mongólicas são manchas azuladas, meio arroxeadas, que têm uma extensão maior, que ficam na região sacral. Então, pode ter um pouquinho para cima na lombar, um pouquinho para baixo na região glútea. O que são essas manchas? Por que elas acontecem? Elas são resultados da miscigenação racial, né? Então, eu tenho miscigenação entre pessoas negras, amarelas, indígenas, é muito comum em miscigenação com asiáticos, tá? Então, vocês percebem por que é super comum no nosso país? O nosso país ele é altamente miscigenado. Então, a gente tem uma incidência maior das manchas mongólicas. Não tem nenhuma relevância, implicação clínica, desaparece sozinho, mas demora um pouco, tá? Às vezes demora 2, 3 anos para estar sumindo as manchas mongólicas. E aí explicar para os pais que é isso, né? Não é nenhum hematoma, nada, é decorrente da miscigenação racial e vai estar desaparecendo ao longo dos anos, tá? Outra alteração comum são as petequias. As petequias são aquelas manchinhas de dengue mesmo, tá? A gente consegue visualizar aqui nessa imagem algumas manchas avermelhadas. As petequias, pessoal, elas são decorrentes do atrito no parto, tá? Então o bebê ele tem aquele atrito com a pelve materna, e então aparecem as petequias. Novamente, não tem relevância clínica.
pode indicar doenças hemolíticas, como por exemplo as anemias hemolíticas, né? Mas ela por si só não tem relevância. Eu só vou avaliar para o lado de patologias se eu tiver todo um contexto clínico que me indique isso, tá? Outra alteração da coloração da pele é a cianose. A cianose é a coloração azulada da pele, né, decorrente da baixa oxigenação. Então, já falei que é comum que os bebês nasçam com as extremidades cianóticas, tá? O que não pode acontecer é uma cianose central. Quer ver? Eu tenho imagem aqui que eu coloquei para vocês de uma cianose perioral, tá vendo? Essa é uma cianose que a gente tem que prestar atenção, porque pode indicar patologias, tá? Outra alteração da coloração da pele é a icterícia. A icterícia, pessoal, é a coloração amarelada da pele. Então, cianose, vocês lembrem dos Smurfs, né, ou do Avatar, e icterícia dos Simpsons, tá? Para estar associando. É decorrente do acúmulo de bilirrubina, é super comum no bebê, tá? É fisiológica na maioria das vezes, então não vai indicar nenhuma patologia na maioria das vezes, tá? Mas existem casos que podem estar associados a patologias hepáticas e biliares, ok? Quando que a icterícia vai nos preocupar? Se ela surgir nas primeiras 36 horas de vida, tá? Principalmente nos prematuros. Ela é normal aparecer, mas lá para o terceiro, quarto dia de vida, ok? E desaparece no finalzinho da primeira semana. Então, os antigos têm muito algo de chá de picão, né? Ah, vão dar chá de picão, banho de picão, chá de picão para o bebê tomar. Não tem base científica nenhuma para isso, além de ser uma prática perigosa, tá, pessoal? Então, o bebê pode ter uma intoxicação, ele pode ter reação alérgica na pele. Vocês vão ver em manuais de medicina alternativa, naturologia, essa indicação do chá para crianças maiores e adultos que podem beber, tá? E ainda assim a gente não tem evidências fortes para suportar isso não. Mas no recém-nascido é muito importante a gente frisar que isso não deve acontecer, tá? A icterícia é fisiológica, a gente trata ela com banho de luz, a gente só vai internar se tiver em níveis muito altos e não tem necessidade de adotar nenhuma intervenção, como por exemplo o uso de chá, além de ser perigoso, tá? A gente precisa reforçar muito isso, porque é uma prática muito comum. Agora, se ela surge nas primeiras 36 horas de vida, aí ela pode estar associada com patologias e esse bebê vai precisar ficar internado, muitas vezes ele vai até prontinho, tá? Mas a gente vai estar falando um pouquinho melhor da icterícia posteriormente. Outra alteração comum que nós temos é o edema. O edema é muito comum, principalmente nos membros inferiores dos bebês prematuros. Quando que ele vai representar uma problemática para a gente? Quando for um edema generalizado, tá? Aí a gente precisa de uma avaliação mais detalhada. Outra alteração que assusta muitos pais é a lanugem ou lanugo, que é esse monte de pelinhos que o bebê tem nas costas, no braço, aqui na testa, na bochecha, quando ele nasce. É uma penugem, é característica do recém-nascido e ela cai depois, tá, pessoal? Então vamos tranquilizar, né, os pais e cuidadores quanto a isso, porque ela vai cair, tá bom? Então aqui nós temos, ó, icterícia, a mancha mongólica, uma cianose, né, central, perioral. Esses pontinhos amarelinhos aqui é o milho, tá? E aqui nós temos um exemplo, uma fotinha de um eritema tóxico. Quanto a outras alterações, pessoal, que são características do bebê. Todo mundo, praticamente, que já teve contato com o bebê, ouviu falar do cuidado com a moleira, né? O nome científico da moleira é fontanela. O bebê tem duas, tá? A primeira, que é a grande fontanela, que é a fontanela anterior ou pregmática, o nome dela, é essa moleirinha que vai ficar aqui na parte da frente, é que todo mundo se preocupa, tá? Ela vai ter entre 2,5 centímetros aproximadamente, tanto de largura quanto de comprimento, tá? E ela vai se fechar, pessoal, no segundo ano de vida, por volta dos 18 meses, mas pode acontecer um pouco antes, um pouco depois. Quando que vai ser sinal de alerta para gente? Quando essa fontanela fechar antes de 12 meses,
tá? Se ela fechar antes de 12 meses, a gente precisa encaminhar para o pediatra, caso essa criança esteja passando pela puericultura conosco, né? Que somos enfermeiros. A fontanela posterior, pessoal, ela é pequenininha. Ela fecha no máximo 2 meses após o parto e ela tem o tamanho de um dígitozinho mesmo, tá? Então essa aqui fecha bem mais rapidamente. Às vezes com 2 semanas após parto, no pós-parto ela já fechou, tá? Então na consulta de puericultura a gente precisa avaliar se as fontanelas ainda estão abertas, tá? Na data esperada. Se ela fechar, ela pode estar causando atraso no desenvolvimento e a gente encaminha para o pediatra, que muito provavelmente vai encaminhar para o neuropediatra, que é quem tem que acompanhar o fechamento precoce das fontanelas, tá? Outras alterações da cabeça, o cefalematoma e a bossa serossanguínea. Ambos são acúmulo de líquido, tá, pessoal? Mas o cefalematoma eu tenho literalmente um derrame sanguíneo periósseo, então ele está na proximidade do osso. Na bossa serossanguínea eu vou ter um edema, inclusive ele vai ter aquele sinal de cacife que a gente aperta e fica o buraquinho positivo, tá? Como que eu vou diferenciar os dois? Pelos limites. O cefalematoma ele vai seguir o limite das suturas ósseas, porque ele está em volta do osso. A bossa serossanguínea não. Tá? Ela é um edema por baixo do couro cabeludo, então ela não respeita os limites das suturas ósseas. Quanto à reabsorção, o cefalematoma demora mais para ser reabsorvido do que a bossa. A bossa vai ser reabsorvida em alguns dias ou semanas no máximo. Já o cefalematoma pode demorar meses para ter uma reabsorção total. Então, nas primeiras semanas, geralmente ele reabsorve quase tudo e depois ele fica um valorzinho menor. Um tamanho menor que demora mais para ser reabsorvido. O cefalematoma também é doloroso a palpação, então a gente tem que ter esse cuidado. Mas ambos são benignos, tá, pessoal? Por si só, não são motivos de preocupação, além da estética. Quanto ao coto umbilical, outro mito muito grande que as pessoas têm, como se o coto umbilical do bebê fosse algo, nossa, dificílimo de cuidar, e não é. Tá? Até o 4º dia de vida, o coto umbilical do bebê vai estar como no nascimento. Então, ele vai estar ali gelatinoso, transparente. Depois disso, ele vai começar a mumificar. Esse processo de mumificação é quando ele vai ficando preto e seco. Então, ele vai ficando ressecado e enegrecido. Tá? Ele vai intensificar esse processo até cair. Essa queda pode acontecer do 5º dia até o 21º dia de nascido do bebê, tá? Os cuidados com o coto umbilical, pessoal, é deixar o coto sequinho e passar álcool, tá? Somente. No hospital, a gente vai manter um curativinho com gás, mas em casa é só passar com um cotonetezinho mesmo. Quais são os sinais de alerta que a gente tem que avaliar que não são normais? Desculpa. A vermelhidão, tá? Então, em volta aqui, né, do coto umbilical apresentar-se avermelhado, uma secreção amarela purulenta e odor fétido. São sinais de alerta, podem representar uma onfalite, que é uma inflamação na região umbilical, e a gente precisa orientar os pais para que tragam esse bebê para avaliação, caso isso aconteça. É normal que uma pequena quantidade de sangue saia do coto umbilical e da cicatriz umbilical depois que ele cai. O que não é normal é o sangue verter de maneira hemorrágica, tá? O abdômen. O abdômen do bebê ele é globoso ou semigloboso, tá, pessoal? A gente vai fazer a avaliação da circunferência abdominal na altura da cicatriz umbilical, né? Então, o valor de referência dela é ser de 2 a 3 centímetros menor que a circunferência cefálica. É através do abdômen que a gente vai avaliar a respiração do bebê, né? É uma respiração irregular, tem pausas de até 5 segundos, que é comum, principalmente nos prematuros. E a gente tem que orientar para os pais para não se desesperar. Então, olhou para o bebê, ele não está respirando, espera 5 segundinhos para ver que a barriguinha dele muito provavelmente vai mexer. Se tiver uma pausa mais do que 20 segundos, aí a gente considera como apneia, tá? Mas é muito importante a gente falar, frisar com os pais sobre o formato do abdômen do bebê, que ele é globoso, é redondinho, é inchado, porque quando o bebê nasce, ele chora muito.
né? Lacan diz que é o desespero existencial do bebê. Então ele saiu do ambiente intrauterino, onde tudo era tudo era bom. Então ele era constantemente balançado, ficava ali apertadinho, seguro, escutando o batimento da mãe o tempo todo, era sempre nutrido, né? E aí ele vai para o ambiente extrauterino, que tem muita luz, tem muito som, a mãe já não está grudada nele 24 horas, né? Ele se assusta, a temperatura muda, são vozes de pessoas novas. Então o bebê chora e chora e chora, que é a única forma que ele tem de se comunicar. Aí os pais pegam esse choro e pegam esse abdômen globoso, junta tudo e fala, é cólica. 20% dos bebês têm cólica. Os outros 80% não é cólica. A maioria das vezes é necessidade de colo. Então, quando o bebê nasce, ele mama o tempo todo e ele quer ficar no colo o tempo todo. E essa é uma necessidade, não é mau costume. Então, a nossa cultura que quer deixar o bebê sozinho no berço para não se acostumar mal, acaba negligenciando o bebê. E ele chora, chora, chora. Aí entra o medicamento para cólica e aí a gente vai transformando as coisas normais em patologias. Esse bebê precisa de peito e colo, ele não precisa de remédio, na maioria das vezes, né? Então, a gente precisa estar explicando isso aos pais, porque a maioria dos pais, pessoal, eles não têm ideia do que é um recém-nascido. Então, eles têm um bebê e aí na consulta da primeira semana vem as queixas, mas o meu bebê não dorme a noite toda, ele chora muito, ele só quer mamar. E a gente pensa assim, seu bebê é um bebê, né? Mas a gente tem que ter toda a empatia para explicar isso. Mas é um comportamento normal e esperado do bebê. Tá? A gente vai estar vendo isso um pouquinho depois, quando a gente estiver avaliando o desenvolvimento do bebê. As genitálias, pessoal, a gente precisa avaliar quanto às genitálias do bebê o aspecto e a permeabilidade. A permeabilidade a gente faz a avaliação através das eliminações fisiológicas. Então o bebê precisa urinar, tá? Nas primeiras 24 horas de vida, a gente pode esperar até 48 se tiver alguma condição clínica envolvida, e ele precisa evacuar. Né? O mecônio, que são as primeiras fezes, geralmente são eliminadas nas primeiras 36 horas de vida, ok? Então, não se usa mais introduzir sonda no ânus do bebê para ver se é permeável, tá? É inadequado, é invasivo, não tem necessidade. A gente avalia através das eliminações. Quanto ao aspecto, a gente vai avaliar no recém-nascido do sexo masculino se ele tem ambos os testículos no saco escrotal. Pode acontecer dele não ter, tá? Ele estarem presos na região inguinal, por exemplo, é chamado de criptorquidia. E avaliar também a fimose. Né? A fimose, pessoal, no recém-nascido é fisiológica, é normal, não precisa forçar, não tem que fazer massagem, tá? Isso é prática proscrita já. Os próprios bebês vão manipulando à medida que eles vão descobrindo o próprio corpo, e até a adolescência a maioria já se soltou sozinha sem necessidade de nenhuma intervenção. Tá? Então a fimose é quando a pele do prepúcio recobre a glande e não permite a glande se expor. Estão havendo fimose, a gente vai explicar para os pais que é normal, que eles devem abaixar a pele do prepúcio para expor o suficiente da glande, tá? Só o que conseguir mesmo. Limpou, retorna para o lugar. Sempre na hora de limpar, tem que tentar fazer tentar abaixar o prepúcio só para poder limpar, mas não é para forçar, para querer expor a glande, tá? As meninas também podem ter uma alteração que é chamada de sinéquia, que é quando os pequenos lábios nascem grudadinhos, tá? E aí também a gente registra isso e faz um acompanhamento, assim como a gente faz a fimose. Quanto às fezes do bebê, pessoal, as primeiras fezes, como eu falei, vão ser o mecônio, tá? Ele é verde escuro, às vezes parece um petróleozinho, é normal, os pais se assustam, a gente precisa explicar que não precisa se assustar, que é daquele jeito mesmo. À medida que ele vai ingerindo leite, aí a coloração das fezes vai mudando, ou para o amarelo ouro, ou até mesmo colorações esverdeadas. Existe também todo um mito em cima do cocô verde, né? De que o bebê não está mamando direito, de que é mal olhado, tem que benzer. Tá? Cocô verde é normal, tá, gente? As fezes do bebê só não podem ser esbranquiçadas, que a gente chama de acolia. Nesse caso, a gente precisa de avaliação. Mas entre amarelo e verde, todas as tonalidades que vão chegar as fotinhas para vocês, tá? São normais, ok? Quantas características anatomofisiológicas do bebê? Foi isso aí, tá?
A nossa próxima aula eu já vou começar na outra semana, né? A gente já vai tratar da anamnese e exame físico do bebê, tá? Então é isso. Estudem bastante para a gente conseguir garantir o aprendizagem de vocês nesse semestre, tá bom? Tchauzinho. Deixa eu conseguir parar isso aqui. Até mais.